sobre o Carnaval de São Paulo, que deve injetar ao menos 4 bilhões de reais no setor de hospedagem e também de alimentação. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no Fast News o diretor de Planejamento Estratégico e Governança da Federação dos Hotéis e Restaurantes do Estado de São Paulo, Enio Miranda. Que honra conversar com o senhor neste final de semana, início de Carnaval. Quais são as expectativas do setor para este final de semana e também para o longo do mês de fevereiro? Ótima tarde e muito bem-vindo. Boa tarde, Bruno. É um prazer falar com você e com os ouvintes aqui, telespectadores da Jovem Pan News. Pois é, como você bem falou, o nosso setor nesse período está comemorando. Nós temos aí uma previsão de faturamento nesses dias de Carnaval em hotéis, restaurantes, bares e atividades similares de cerca de 4 bilhões de reais. O número é 3,85 bilhões, mas uma expectativa grande que ultrapasse esse número. E, Bruno, esse número é cerca de 10,7% maior do que no ano passado, não é? Isso se deve aí a vários fatores. O principal, talvez, seja essa grande transformação que o Carnaval na capital de São Paulo e no interior do estado passou nos últimos aí cerca de 10 a 15 anos. Você se lembra bem, antigamente o Carnaval, a cidade de São Paulo ficava vazia no Carnaval. Hoje, São Paulo consegue competir aí com os principais destinos de Carnaval do Brasil, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco. E São Paulo virou um grande destino de Carnaval para receber turistas do Brasil inteiro e do exterior. E no ano passado nós tivemos aí um recorde receptivo de turistas internacionais e uma movimentação muito expressiva do turismo doméstico. Isso tudo contribui para esse crescimento nesse ano. O Carnaval virou aí talvez o principal feriado de faturamento do nosso setor de hotéis, restaurantes e bares, que significa, que representa aí cerca de 53, 55% de toda a economia gerada no Carnaval no estado de São Paulo. São bons números e esperamos aí que a gente consiga repor, inclusive, algumas perdas acumuladas aí ao longo dos últimos anos em função da pressão inflacionária e uma série de fatores. Mas é um momento muito positivo para o nosso setor, Bruno. E agora com essa virada de chave, né, aumentando o número de visitantes aqui em São Paulo, como foi essa reestruturação do setor, tanto de restaurantes quanto da rede hoteleira? Aumentou esses ambientes, aumentou essa estrutura? Isso foi necessário aumentar ali novas oportunidades? O que o senhor pode nos contar de reflexo direto nesse atendimento do setor? Primeiro, vale ressaltar que o setor da hotelaria e da alimentação, principalmente da hotelaria, vem aí num ciclo de investimento já há uns 2 ou 3 anos. Isso faz com que a qualidade da oferta do produto turístico aumente, né? Quer dizer, então a gente consegue receber, tem mais capacidade de receber mais turistas e essa demanda crescente. Então, esse é um fator muito positivo. Segundo, a geração de empregos, mesmo que em empregos temporários, o nosso setor é um dos principais geradores de empregos da economia nacional, é a porta de entrada de primeiro emprego, daquele que deixou o seu trabalho e de repente vai investir uma reserva que tem para montar um bar, um restaurante, uma pousada. Então é um setor muito dinâmico na geração de empregos, apesar da falta de mão de obra qualificada, que é um problema estrutural que nós temos. Então nós, sim, estamos em momento de contratação, em média, né? Estamos em momento de contratação, e o setor está muito bem preparado, como sempre aí tem tentado, para poder atender os foliões aí nas ruas das principais cidades do estado, litoral. Nós estamos aí prevendo, Bruno, na hotelaria, na capital, uma ocupação média de 59%, que para um número médio é um número muito bom, o interior 82% e no litoral 85% de ocupação hoteleira. Na média, esse é um número muito interessante. Então, nós estamos aí preparados e nos equipando cada vez mais para poder receber o folião e atender, até com os serviços públicos, né? Nós somos a porta de entrada, o folião precisa se refrescar, beber sua água, sua cerveja, fazer seu lanche rápido, então nós estamos aí preparados e trabalhando a todo vapor para poder dar conta dessa movimentação, né? Eu vou chamar também na conversa o Diego Tavares, que faz uma pergunta também ao senhor. Diego.
Eurênio, saindo um pouco dessa felicidade do contexto de carnaval e voltando a alguns capítulos dessa história, o setor foi muito impactado pelo apagão em dezembro diante das falhas recorrentes da nossa concessionária de energia elétrica. Como que avançou esse debate no setor agora para o mês de janeiro e às vésperas desse momento tão importante que é o carnaval para esse setor tão importante também aqui para a nossa cidade de São Paulo? Excelente pergunta, Diego. Esse problema não está resolvido, porque, na verdade, nós sofremos muito com esse impacto. Temos aí acompanhado de perto as questões aí relativas à distribuidora concessionária aqui na Grande São Paulo, que tem deixado a desejar e o risco aí de novos apagões existe. Então, nós temos aí, primeiro, orientação a todo o setor e orientação a que tenham seguros contra isso, mas também, principalmente, que entrem com processos, né, orientamos durante todo esse período que possam reclamar, nós orientamos como fazer isso, as perdas recebidas, mas não temos tido resposta da concessionária. Sabemos que o governo do estado e aí o governo federal, através do Ministério das Ações naquele momento, tem atuado. Estamos na expectativa que possa haver aí em algum momento, de repente, uma substituição de concessionária, como toda a população está aguardando isso. Mas é um problema que ele é recorrente, não é de agora, já vem de algum tempo, e nós somos muito castigados, porque lembrando, Diego, que os nossos produtos são perecíveis, e eu não estou falando somente do alimento que está guardado na geladeira, esse é perecível, mas as diárias dos hotéis, a mesa do restaurante que não foi ocupada, ela não volta. Então, são produtos perecíveis e as perdas foram muito importantes. Esperamos que não se repitam, mas estamos bastante apreensivos com essa possibilidade aí, devido ao período de chuvas, natural, a gente já sabe. Então, foram perdas muito importantes que nós tivemos. E no ano passado tivemos outros episódios, né? Episódio do metanol, enfim, uma série de questões aí que nós estamos atuando e trabalhando na prevenção, né? Mas, sem dúvida, a gente espera que nesses momentos de maior demanda e maior faturamento, a gente consiga, pelo menos, se não repor completamente, mas amenizar o impacto das perdas sofridas, né? Eu quero, Eurênio, ir com essa linha dessa adulteração de bebidas, né? Algo que foi muito forte, muito sério aqui em São Paulo no final do último ano. Como isso será acompanhado agora durante o carnaval? Haverá uma fiscalização sobre o fornecimento para esses restaurantes, para as conveniências, lanchonetes, do que é comprado e é repassado para quem vai aproveitar essa folia de carnaval aqui em São Paulo? Bruno, primeiro vale lembrar que são dois problemas. Um problema estrutural nacional da questão de bebidas ilegais, não somente adulteradas, mas uma série de outros desvios aí. Esse é um problema estrutural que ele está sendo tratado, nós entendemos pelas nossas conversas, muito bem tratado, e estamos pressionando para que a gente tente minimizar esses impactos. Mas houve o problema pontual, grave, a crise da adulteração do metanol, que infelizmente aí gerou muitas vítimas. Naquele momento, nós nos reunimos com o governo do estado e em reuniões intersetoriais muito intensas com a indústria, com os distribuidores, para tentar colocar qual a reação e que medidas tomar. Então, nós passamos por treinamentos nos estabelecimentos, dos empresários, dos colaboradores, uma série de medidas aí do governo do estado, na fiscalização, que surtiram um efeito naquele momento, e nós estamos agora confiantes de que isso não deve se repetir nesse momento. Claro que temos que ficar atentos, os estabelecimentos estão treinados todos os setores, o nosso de hotéis, bares, restaurantes, distribuidores e as indústrias, emitimos cartilhas, fizemos comunicados, estamos trabalhando junto do governo do estado no sentido de apoiar a fiscalização, apoiar inclusive o fechamento de estabelecimentos que sejam comprovadamente distribuindo bebidas suspeitas. O que fazer o empresário, o colaborador, quando há suspeita de algum produto que não tem ali uma cara muito legal, que existe essa suspeita. Então, isso nós estamos muito próximos
do setor e do governo para apoiar nessas medidas. Agora, logicamente, a gente espera que não tenha nenhum episódio, não tem tido episódios graves desde então, e a gente está bastante confiante, bastante seguro que o folião pode curtir à vontade o seu carnaval aí, mas logicamente tem que estar atento, né? Onde vai comprar bebida, se a bebida tem alguma aparência suspeita, enfim, recomendamos que consumam bebidas em estabelecimentos que tenham ali a sua, pelo menos o seu serviço, a sua aparência já conhecida ou já minimamente nos critérios aí de higiene, de legalidade, né? Isso é muito importante. E se na dúvida, pergunte, né? Mas de qualquer maneira, estamos atuando nesse momento na questão estrutural, a questão da crise pontual daquela adulteração. Não houve mais episódios, estamos acompanhando, esperamos que não se repitam, né? E nós ficaremos em contato. Enio Miranda, que é o diretor de Planejamento Estratégico e Governança da Federação dos Hotéis e Restaurantes do Estado de São Paulo, ao quem eu agradeço a conversa com a Jovem Pan, esclarecendo algumas dúvidas e repassando aqui, fortalecendo a segurança também desse evento que reúne milhares de pessoas em São Paulo. Muito obrigado pela entrevista. Voltaremos a conversar logo mais. Muito obrigado. Obrigado você, Bruno. Estou à disposição aqui da equipe da Jovem Pan. Ótimo final de semana.